dia, paz do Senhor Jesus, um ótimo sábado abençoado para todos nós, né? Que para mim, para você que está assistindo esse vídeo, né? Que Deus venha abençoar você, proteger, guardar, livrar, né? Entrar com livramento, com restauração, com libertação na sua vida, né? Que você venha se libertar, né? Então, eu vim trazer uma palavra aqui em Mateus 9, verso 18, que fala sobre o poder sobre a doença e a morte, né? Então a gente vai falar aqui dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá, né? Falou para Jesus, né? Para que ele viesse pôr a mão dele, para que a filha dele viesse viver novamente, né? E Jesus, levantando-se, seguiu a ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Pela fé dela, ela foi curada. Só dela tocar, né, na roupa de Jesus, ela foi curada daquele fluxo de sangue, né? Que ela já tinha 12 anos, né? Então, e imediatamente a mulher ficou sã. Então ela ficou curada, né? E Jesus, voltando-se e vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E Jesus, chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a mim ele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, né? Então, Jesus curou, né? Ele curou a mulher com fluxo de sangue, né? 12 anos. Muito tempo, né, gente? Ela sofrendo com fluxo de sangue, e através da fé dela, ela foi curada, né? Eu vou dizer aqui pra vocês que eu fui curada também, né? Eu não sabia que eu estava com câncer no meu estômago. Já estava enraizado, e pela minha fé Jesus me curou, e pela minha caminhada, né, que eu caminhei, busquei, né, no começo do meu processo. Teve alguns tempos que eu estava sentindo muitas dores, e o meu estômago estava muito, muito inchado, né? E eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer o número 2, né? Tava tudo travado dentro do meu intestino, na minha área intestinal. E a minha barriga ficou grande, foi crescendo, crescendo, e eu não tava conseguindo nem me alimentar direito, muita dor. Quando foi um certo dia, eu de madrugada orando e falei com Deus, eu falei: Senhor, o que está acontecendo, meu Pai? E Deus me respondeu, porque eu perguntei pra ele, porque eu não tava... Eu não sabia o que estava acontecendo, mas Ele sabe. Deus, Ele sabe. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece, né? Então, eu estava em um propósito de 21 segunda-feira em uma congregação. E aí, eu já estava uns 3 dias indo, né? E nesse dia eu falei pro meu filho que eu estava com muita dor mesmo. Mas eu ia assim mesmo. E a gente foi. Chegando lá, foi várias curas que uma moça muito usada por Deus curou muitas pessoas naquele dia ali. Curou uma moça com câncer nos seios, que essa moça falava assim que saía do seio dela.
Então, Deus curou ela ali, né? Mas é tipo assim, tem pessoas que aceitam a cura, né? Vai, Jesus cura, Jesus, né, com livramento, Jesus abençoa com bem materiais, com as coisas, mas tem pessoas que não quer Jesus, né? Não quer o dono da bênção. Então, quando foi no final do culto, né, eu peguei, olhei pra ela e falei assim mesmo, que eu queria uma oração pra mim pra casa, né? E fui na fila, né, todo mundo. E aí, naquele momento, ela tocou na minha mão e Deus começou a revelar pra ela, naquele momento, que eu estava passando, que eu estava sofrendo com muitas dores. E que Deus revelava pra ela ali, naquele momento, que eu ia fazer um exame, ia constar câncer no meu estômago, né? E aí eu comecei a chorar e ela falou que Deus estava falando ali pra ela que numa madrugada eu perguntava pra ele o que estava acontecendo. E Deus, ele estava respondendo ali naquele momento, né? Que Deus estava entrando com cura. Deus, ele estava me curando. Então eu com fé, eu tive fé e Deus me curou. E hoje eu sou muito grata por Deus ter me dado mais uma oportunidade, por eu estar aqui levando, né? Não sou perfeita. Eu acho que ninguém é perfeito. Acho que só quem é perfeito é Deus, né? Mas estamos aqui e não importa o jeito que você leve a palavra do Senhor, mas que você leve. Não importa o que você vai fazer, mas que você faça. Porque Deus, ele fica muito feliz com cada coisa que a gente faz, né? Tem pessoas que vai querer diminuir, vai querer falar do teu ministério, vai querer falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então não importa, não olha para o lado, olha para Deus, só foca no céu. Porque Deus, ele quer que a gente faça, leve a palavra dele, não importa como, né? Então, se você estiver na rua, então é isso, gente. Não deixe de falar de Jesus. Não importa se você fala bem ou se você vai, como você faz, como você fala. Mas o que importa é que você faça, que Deus, ele fica muito feliz quando a gente glorifica o nome dele, quando a gente fala de Jesus. Só ele merece toda a honra, toda a glória. Só ele merece nosso tempo, nossa dedicação, porque ele sim merece tudo. Tchau, tchau. Fico todos na próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Todos na paz do Senhor Jesus.